E aí, primeira série, tudo bom? Hoje a gente vai trabalhar com vocês dois capítulos importantes aí que nós estudamos durante o quarto bimestre, certo? Que é o capítulo 13 e o capítulo 14, que ambos vão tratar do tema de teoria e método em sociologia e a mudança social. São temas que são interligados, inclusive com aqueles que nós já estudamos em relação à questão do trabalho, tá? E é interessante colocar que a aplicação metodológica no campo da sociologia, ela vai surgir ainda no século XIX, quando as ciências vão se estruturar a partir do desenvolvimento da sociedade industrial, a partir do próprio desenvolvimento da ciência do espírito e das ciências naturais, tá? Que vão começar a adentrar nas esferas das universidades europeias. E é nesse contexto que a sociologia, junto com outras ciências humanas, né, vão começar a aparecer como ciência, como a história, como a ciência sociológica, tá? As ciências sociais vão dividir-se por áreas, né? Vai surgir a antropologia, a ciência política, a sociologia, tá certo? E é nesse contexto que um pensador começa a tentar analisar a necessidade da construção de uma ciência da sociedade. Essa ciência, ela deveria ter como função, né, utilizar o método aplicado nas ciências da natureza para entender a realidade social. E esse pesquisador, que é o Condorcet, vai inspirar as ideias do Auguste Comte, né, o criador da filosofia positivista, e o Comte vai postular a necessidade da construção dessa ciência, que, segundo ele, seria a chamada física social. Né? E como a sociedade ela se desenvolve, segundo ele, em ritmos diferenciados, que ele vai chamar aí na teoria dos 3 estados, ele vai perceber que o próprio ser humano vai entrar em contato com a natureza, vai investigá-la, né? E vai tentar entendê-la a partir da realidade social. E ele vai dizer que esse conhecimento, né, ele vai definir esse conhecimento como sociologia. Apesar dele não ser sociólogo, e o primeiro sociólogo de profissão ser o Émile Durkheim, certo? Em francês, tá? E é o Comte que vai pela primeira vez pensar a necessidade da aplicação do método que era utilizado nas ciências da natureza, através de uma interdisciplinaridade, para pensar a própria ciência sociológica em si. Então, tanto o pensamento durkheimiano, como também, né, da primeira geração aí da sociologia, da chamada sociologia clássica, com o pensamento do Max Weber, com o pensamento do Durkheim, com o pensamento do Marx, certo? Do Karl Marx, eles vão pensar na importância da questão da interdisciplinaridade, da utilização de um método para entender a realidade social e de transformar esse conhecimento em um conhecimento próprio. Tá? É assim que vai surgir a ciência sociológica e os seus métodos e abordagens. Por exemplo, para entender a realidade social, o Marx vai se utilizar da economia política inglesa, né, do David Ricardo e do Adam Smith, vai se aproximar do pensamento social francês, com o Condorcet, com o Proudhon, certo? Vai se aproximar também da filosofia clássica alemã, principalmente o Kant, o Hegel, o Fichte, o Schelling, tá? E através do contato com esse emaranhado, né, com essa interdisciplinaridade, ele vai construir o seu pensamento social, que vai intervir em muitas áreas do conhecimento, como na economia, como na sociologia, como na história, né, como em outras ciências importantes. Já o pensamento do Weber, ele vai construir aquilo dentro do seu método que ele vai chamar de o estudo da ação social, né? Que ele vai buscar a independência que o indivíduo tem dentro daquela estrutura em tentar modificá-la através de critérios estabelecidos, né? Onde vão se criando características peculiares de cada indivíduo que ele vai chamar de tipos ideais, né? Através, né, da junção de fatores que vai contribuir para o surgimento desses tipos ideais, que segundo eles são afinidades eletivas, né? São casos especiais que, através da construção daqueles fenômenos sociológicos ou análise daqueles fenômenos sociais, vai permitir um indivíduo ou não, através da sua ação, de construir aquela realidade social, né? E de compreender esse processo. Por isso, sociologia compreensiva dentro do pensamento
do Max Weber a teoria da ação social. Já o Marx não, ele vai estudar principalmente, né, a relação que vai existir dentro da sociedade capitalista e as suas contradições internas. Ele vai estudar as suas estruturas, né, a infraestrutura que é, nesse sentido, a base da produção social e a economia. Ele vai estudar a dinâmica da relação entre as classes sociais, que ele vai chamar de estrutura, que é dissolvida nessa infraestrutura, tá? A relação da classe dominante com as outras classes que são fundamentais, ele vai chamar inclusive isso de burgueses e proletários, e outras que vão também fazer parte dessa realidade social. Ele vai estudar o desenvolvimento das forças produtivas, né, como algo importante dentro dessas sociedades, e as contradições existentes dentro da sociedade capitalista, das chamadas relações sociais de produção, que é a relação do homem com o meio e do homem com o outro homem, né, e do homem com o mercado e dele como força de trabalho, certo? Ele vai estudar através da própria relação social existente no cotidiano, né, a exploração que essa sociedade impõe através das ideias que, segundo ele, são dominantes, né, de um determinado grupo social que impõe sobre outro seu modelo de dominação, certo? Político, jurídico, ideológico, que ele vai chamar de superestrutura, aonde se ergue, né, acima aí da própria infraestrutura, tá? E que é a força motriz que vai modificar essas relações sociais quando a sociedade não consegue mais desenvolver as forças produtivas e levar à frente as relações sociais de produção. Segundo ele, dentro da questão da teoria da mudança social, são as revoluções, tá? Aí a gente já entra no pensamento do que seria, né, a ideia de mudança social. Desde quando o homem vai surgir na história da humanidade, ele vai intervir no meio através do trabalho, ele vai modificar, né, o meio, e modificando o meio, ele modifica-se a sua própria natureza. E ele vai diversificando essas relações de trabalho e vai transformando a realidade social. E essa transformação da realidade social em algo superior e qualitativo, né, a teoria sociológica vai chamar de uma revolução. Tá? Como é o caso, por exemplo, da Revolução Neolítica, que vai permitir ao ser humano deixar de ser um sujeito nômade, deixar de vagar por aí, através do controle da natureza, do desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. Ele vai passar a ser, né, um sujeito sedentário, certo? Vai ter uma residência física, vai poder produzir, se organizar socialmente, criar cidades, né, se organizar de forma civilizacional, e a partir daí as mudanças sociais vão começar a acontecer de forma mais acelerada, certo? Então, dentro do pensamento do Marx, a mudança social está relacionada com o movimento que as classes vão fazer na própria disputa pela sua sobrevivência, né? E segundo ele, a luta de classes é a força motriz que move a história, tá? É ela que vai fazer com que as mudanças ocorram através da transformação da natureza e da modificação dessa realidade social e a sua substituição por outra, tá? Isso vai acontecer na antiguidade, né, com a queda do Império Romano. Isso vai acontecer com o advento do surgimento do capitalismo, onde lá na sociedade feudal vai surgir algo que era contraditório a ela, que era o desenvolvimento de um mercado, e esse mercado vai criar, né, a sua própria contradição, que é a classe burguesa, que vai dinamizar, né, as relações de trabalho, né, que vai dar uma nova vida social às cidades, que vai criar um mercado interno e internacional, né? Por muito tempo vai ficar relegada do poder político, enquanto a nobreza continuava dominando as instituições através do seu direito de natureza, através do seu direito de propriedade, através da sua influência política, né? E organizando uma revolução social depois do acúmulo primitivo de capital que conseguiu acumular na época do mercantilismo. A classe social burguesa vai utilizar-se aí da mudança nas ideias, que é o iluminismo, né? Vai criar uma nova plataforma política, um novo modelo de sociedade que vai ser colocado em prática quando as revoluções liberais, né, vão acontecer no século XVIII e XIX, com a Revolução Francesa, né, com a Revolução Puritana na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, com a independência, né,
aí das 13 colônias que vai dar origem aos Estados Unidos da América, com a Primavera dos Povos, que também vai ter uma contradição interna, vai ter o aparecimento de novos sujeitos sociais, que também são contradições dessa nova sociedade, né, que segundo Marx é o operário, o operariado, né, o trabalhador comum, né, trabalhador que é movido, né, e se organiza através da própria produção social, né, aquele que trabalha na indústria, aquele que realmente modifica a natureza na sua forma de trabalho produtivo, e tudo isso interfere, né, aí no jogo da mudança social. Tá? O trabalho é um dos meios de dinamificar, né, de dinamizar as mudanças sociais, o desenvolvimento das forças produtivas. É o cerne para que isso aconteça, e a força motriz da história, que é a luta de classes, é a dinâmica que vai mover, né, e modificar a sociedade, segundo o pensamento do Marx. Tá? Devido à questão das contradições internas, devido à exploração, devido à miséria, aquela sociedade que possui, né, uma determinada contradição, ela, através de uma tomada ou não de consciência, vai conseguir, né, se organizar politicamente e modificar as bases daquela sociedade, promovendo uma mudança social que a sociologia vai chamar, inclusive, de revolução. Tá? Já o pensamento de Durkheim, não. O Durkheim ele vai analisar o fato social como algo constituinte das sociedades, né? Como algo que vai, inclusive, estar presente na mentalidade coletiva das pessoas, né? E que vai, inclusive, impedir que esses conflitos aconteçam através de um processo de coerção social, certo? É como se, antes de você nascer, a sociedade já estivesse pronta em com determinadas características que você não sabe de onde essas características apareceram, mas que elas estão presentes nas relações sociais, que não dependem, inclusive, de você como indivíduo para acontecer esses determinados fatos, né, e da condenação que a sociedade vai dar a você em relação a eles, como, por exemplo, você está no meio da rua, né, e lanchando em uma lanchonete de fast food, né, e o seu sanduíche cai no chão, você pega ele e come, né? As pessoas do lado da sua mesa vão dizer que isso é falta de educação, né? Mas você não sabe quando é que essa falta de educação apareceu, quem criou, né, essa regra de etiqueta. Porém, isso vai permanecer na mentalidade coletiva das pessoas, que vão condenar você mesmo sem que você saiba. Por isso que o fato social ele não depende do indivíduo para acontecer, ele é inerente ao indivíduo, certo? E ele possui uma característica objetiva, né? Ele acontece na realidade independente da sua vontade ou não, certo? E ele acontece de forma generalizante. A condenação dessa prática no Brasil, em Fortaleza, seria condenada em São Paulo, no Rio de Janeiro e em muitos lugares do mundo, como falta de etiqueta, falta de educação, né? E falta de hábitos à mesa e de higiene, né? Então, o fato social ele está envolvido com as regras que a sociedade estabeleceu para que ela pudesse se organizar de um ponto de vista mais harmônico, mais coeso e articulado, tá? Porque o Durkheim ele está entre o positivismo, que é a aplicação das ciências da natureza para entender a realidade social, e do funcionalismo, entendendo a própria sociedade como um organismo, como um corpo humano, onde as esferas elas estão articuladas. Quando uma delas vai mal, a outra, né, sofre determinada influência desse meio, né, desse meio social. Tá? Então, o fato social ele também é coercitivo porque ele gera uma punição, ele gera uma coerção sobre você, mesmo se você queira ou não. A sociedade vai condenar aquilo, né, como algo errado, como algo, né, que é contra as suas regras. E quando um sujeito ele se desvia totalmente das regras, né, como, por exemplo, comete, né, um assassinato bárbaro, né, a própria sociedade em si ela condena esse fato como algo totalmente não normal, né, que, inclusive, é tido como uma punição, você sofre penalidade da lei, você sofre penalidade do Estado, certo? Das próprias pessoas em si, tá certo? E esse fato é tido como um estado, né, de anormalidade, estado de desequilíbrio ou de anomia, como vai falar inclusive o Durkheim
no famoso texto das regras do método sociológico, tá? Do início do século XIX. Então, né, é interessante colocar que esse fato ele é também generalizante, certo? Ele é geral, tá? Ele acontece em todos os lugares, independente da nossa vontade. Ele está na esfera, né, aí da consciência coletiva das pessoas, tá certo? E, ao mesmo tempo, ele serve para manter a ordem dentro da sociedade, para manter as regras estabelecidas. Então, o pensamento do Durkheim mostra que a análise do método que ele vai investigar, né, o próprio indivíduo está dissolvido dentro da estrutura social e ele não pode ser estudado fora dela, tá? Como é o caso, por exemplo, que o Max Weber faz. O Weber ele vai estudar, né, a ação social do indivíduo dentro da estrutura, que é algo totalmente diferente em relação à questão da mobilidade, em relação à questão do método, em relação à questão da mudança social. O Durkheim ele não está preocupado em estudar literalmente as mudanças sociais. Ele está preocupado em estudar a própria estrutura social e aquilo que permanece em detrimento daquilo que muda, tá? Por isso que o método do Durkheim está preocupado em estudar, né, as forças de inércia, as forças de permanência e não as forças de mudança. A não ser quando ele vai estudar, por exemplo, a mentalidade primitiva, a religiosidade, o compartilhamento desses rituais, aí sim ele está preocupado em estudar a mudança social, tá? Quando ele vai investigar, por exemplo, né, a questão do suicídio, né, que a própria sociedade em si via isso como um tabu no século XIX, tá? O pensamento durkheimiano ele vai estudar as sociedades que são mecânicas e a chamada solidariedade complexa, né? Aquilo que havia nas comunidades tribais, onde as sociedades elas possuíam regras que eram estabelecidas pelo grupo, que eram seguidas do ponto de vista sem a aplicação das leis, mas pela tradição e pela cultura, tá? Dentro, né, do costume desses povos. E quando a sociedade ela foi tornando-se mais complexa, ela foi se tornando cada vez menos solidária. Essa solidariedade que era mecânica, que era relacionada às pessoas do grupo, que estava preocupada, né, em desenvolver a individualidade dentro da coletividade, agora, né, a individualidade vai separar, inclusive, o homem da própria natureza. E assim vai acontecer a divisão do trabalho social, e nessa sociedade mais complexa, que vai se modificar através do desenvolvimento da indústria, da ciência, da tecnologia, o próprio ser humano em si, né, através da própria divisão do trabalho, vai perdendo, né, aí a sua solidariedade para com o outro, né? E por isso é necessário que dentro dessas sociedades complexas, a divisão do trabalho, ela sirva inclusive para mostrar que os trabalhadores e que as pessoas comuns que organizam a própria sociedade dependem um da articulação e da função do trabalho do outro. E é aí que vai surgir a chamada solidariedade complexa no pensamento durkheimiano, tá? Então, essas ideias de mudança social ou de método pré-estabelecido para entender a realidade social, uma coisa está relacionada com a outra, tá? O Marx vai entender isso ao analisar as estruturas e a intervenção do homem como sujeito para modificá-las. O Max Weber vai estudar a autonomia do indivíduo e da sua ação para tentar modificar essa realidade social na busca por uma mudança da construção de um fenômeno, tá? E o Durkheim ele vai estudar tanto as forças de inércia, as forças que permanecem, as suas estruturas, né, para tentar analisar como elas podem se modificar no tempo, mesmo que lentamente. Tá certo? Então, esse é o pensamento dos três grandes autores clássicos da sociologia, tanto em relação à questão da utilização do seu método, como também da sua abordagem sobre a questão da mudança social, ou das evoluções, ou das permanências, né, ou da tentativa de mudar a sociedade de alguma forma. Tá? Então, é isso aí, gente. Um abraço a todos. Espero que tenha contribuído aí com a aula de hoje para explicar esses dois conteúdos importantes, o capítulo 13 e o capítulo 14. Tá? Estudem eles, que vai cair na avaliação de vocês. Estudem essas dicas que eu dei e o pensamento desses autores, tá? Resolvam questões relacionadas a isso. Eu vou colocar um ACzinho aí para vocês responderem, para ajudar a complementar os estudos de vocês, né? Um abraço a todos e até a próxima aula.